Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês a história da Olga Lenjo, que foi a autora desse livro, Os Planos de Hitler. Ela foi uma sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. Ela relata todas as coisas horríveis que ela viveu durante esse tempo no campo de concentração, que não foi muito tempo. Então vem comigo que eu vou contar para vocês. A Olga nasceu na Romênia, mas hoje é conhecida como a Hungria. Só que depois ela se mudou para Cluj, que eu vou colocar o nome aqui em cima, que eu acho assim que se fala, Cluj, que era a capital da Transilvânia. Lá, seu marido Miklos Lenjo era diretor do seu próprio hospital, que era conhecida como a Clínica Dr. Lenjo. Lá era um hospital de 2 andares, tinha 70 leitos, mas era um hospital bem renomado, todo mundo conhecia ele, eles eram bem famosos e tinham uma vida boa. A Olga também começou a seguir os passos do marido e começou a estudar medicina na Universidade Estadual de lá. Ela começou a ser assistente do seu marido naquela época também. Eles tinham 2 filhos, que eram o Thomas e o Harvard, e os pais da Olga viviam com eles na casa junto com o padrinho dela. Eles tinham uma vida aparentemente muito normal, eles eram felizes, eles também eram judeus, e eles sabiam das notícias que estavam acontecendo sobre a Segunda Guerra Mundial, mas eles não sabiam as proporções que a guerra tinha tomado, que estava assim absurda. Às vezes os alemãos iam lá e contavam alguma coisa que estava acontecendo, mas eles realmente não acreditavam que uma coisa tão ruim podia estar acontecendo, né? Que a guerra não tinha chegado até esse ponto de coisas horrorosas que estavam acontecendo ali e tudo mais. Até que em 1944, no começo do ano, o marido da Olga foi chamado no interrogatório pelos soldados da SS, porque disseram que ele estava fraudando os medicamentos da Bayer, que era a representante farmacêutica da Alemanha. Só que ele conseguiu dar uma explicação plausível para eles, ele foi liberado. Até que quando ele chegou em casa, ele conversou com a Olga e eles pensaram que ele tinha sido fruto de alguma denúncia, mas eu acho que eles estavam sendo investigados pelo fato de ele ser judeus e tudo mais. Eles não viram isso como um sinal de que uma coisa ruim estava para acontecer. Até que não demorou muito, até que em 1944, novamente o Miklos foi chamado para interrogatório, só que dessa vez ele não voltou. Como ele ficou demorando muito tempo, a Olga foi lá atrás dele para saber o que estava acontecendo. Foi aí que ela soube que Miklos seria deportado imediatamente para a Alemanha, sem se despedir de ninguém, então ela ficou meio que desesperada. Ela começou a buscar saber se ela podia ir. Então, os soldados disseram que ela podia ir, que inclusive incentivaram ela a ir, que não teria nenhum porém, nenhuma coisa que impedisse de ela ir, que estava tudo ok, que inclusive ela seria muito bem cuidada lá e tudo mais. Então ela correu para casa porque ela sabia que o trem ia sair em menos de 1 hora. Então ela chegou com os pais dela, falou o que estava acontecendo, falou que ia também. Seus pais não quiseram que ela fosse, inclusive seu pai falou que isso era meio estranho. Normalmente quando uma pessoa é chamada para ir em algum lugar que tenha atendendo alguma guerra, a esposa não vai, ela fica em casa. Mas ela disse que os soldados tinham acalmado ela e que sim, ela ia sim. Então seus pais também falaram que iam junto com ela para ela não ir só. E consequentemente ela tinha que levar os 2 filhos também. Na hora que eles chegaram lá na estação do trem, eles viam vários vagões, mas não eram vagões que levavam pessoas, eram vagões de gado. E ela disse que tinha muita gente lá, muitos vizinhos, muitos amigos por lá perto. Ela disse que foi uma cena aterrorizante já desde o início. Algumas pessoas tentaram fugir, mas não conseguiram, porque os soldados iam lá e batiam nas pessoas, as pessoas eram espancadas, então eles sabiam que não tinham para onde correr e ficaram nessa. Ela encontrou com seu marido, eles ficaram unidos ali, um do lado do outro, de mãos dadas, esperando que o melhor acontecesse, mas não foi o que aconteceu, as coisas só pioraram. Cada um começou a ir para os seus vagões, e o vagão que a Olga ficou tinha 96 pessoas, eram mulheres, eram homens, eram crianças, eram idosos, eram pessoas doentes, eram mulheres grávidas, eram uma porção de pessoas. Um vagão onde cabia apenas 8 cavalos, tinha 96 pessoas. A princípio eles realmente não estavam entendendo para onde que eles estavam indo, e não tinha comida, não tinha água, não tinha instalações sanitárias, eles estavam meio que perdidos. A única coisa que eles tiveram como que pudesse mais acalmar eles é que as suas mães levavam urinol, seus pequenininhos, então eles começaram a usar, mas mesmo assim eles ficaram 7 dias dentro desse vagão. E assim, foi uma coisa aterrorizante de verdade, porque as pessoas começavam a morrer, alguns tinham ataques cardíacos, outras pessoas que estavam doentes morriam mesmo. Até que um dia um soldado apareceu e falou que queria o relógio de todas as pessoas que estavam lá
Então todos começaram a tirar seus pertences e entregaram para ele, porque eles também disseram que ia dar água para eles em um balde de água somente para 96 pessoas. E assim foi feito, eles deram os pertences pessoais deles de valor e eles receberam em troca um balde de água, que claro, não deu para todo mundo. As pessoas que estavam mais doentes foram as que receberam. Inclusive, ela fala no livro que seu filho mais novo, Thomas, ele ficou assim, paralisado olhando aquela água, ele sabendo que não podia beber, sabendo que tinha outras pessoas para beber, mais doentes, que precisavam mais, e ele não reclamou em nenhum momento disso, até se orgulhou por seu filho se comportar dessa maneira, mas as coisas só pioraram daí para frente. Quando as pessoas começaram a morrer ali dentro daquele minúsculo lugar, eles chamavam os soldados, mas os soldados disseram que logo eles também estariam na mesma situação que eles e que eles tinham que conviver com aqueles cadáveres que estavam lá dentro. E assim, foi um horror atrás do outro. Vocês têm que ler o livro para ver os detalhes que a Olga relata no livro, porque são vários detalhes que ela diz. Até que no 7º dia, finalmente o trem parou. Só que eles não desceram imediatamente do trem, eles ficaram lá, passaram mais uma noite dentro do vagão. E eles viram que tinha uma frechazinha dentro do trem, que dava pra ver que tinha as arames farpadas, assim e tal. Dava meio que pra ver que era um campo, só que eles não sabiam direito o que era ainda, de verdade. Até que eles saíram e os prisioneiros que já estavam lá há um tempo começaram a retirar os cadáveres que estavam lá dentro. Ela disse que os cadáveres estavam inchados, tinha moscas, estavam fedendo e tudo mais. E assim que eles chegaram, os soldados, os médicos que ficavam lá selecionando as pessoas da esquerda ou para a direita, começaram a pedir para eles que eles fizessem filas, né? Começou a separar as crianças, começou a separar os idosos, começou a separar os adultos e assim foi. Na vez da Olga, estava ela com sua mãe, ela foi para a direita, o seu pai e seu marido foram para outro lugar que ela não conseguiu mais ver para onde eles foram, porque eles eram homens, né? Os campos de mulheres eram separados. E chegou a vez das crianças, que era o filho da Olga. Na hora que o médico selecionador, o chefe, viu, que depois ela descobriu que era o Dr. Fritz Klein, e na hora que ele viu Thomas, imediatamente ele mandou Thomas para a esquerda, que era a câmara de gás na seta, era a morte na seta, só que ninguém sabia. E na hora que ele viu o Harvard, ele meio que hesitou ainda, perguntou para ela quantos anos ele tinha, perguntou se ele tinha 12 anos, ela disse que não, porque ela pensou que quem ia para a esquerda eram as pessoas que iam ser cuidadas no hospital, que todos que estavam ficando à esquerda ou era criança, ou era grávida, ou era idoso, ou era pessoas que estavam doentes. Então ela meio que, então quero que meu filho vá para lá também, porque lá ele vai se ficar melhor, vai ficar mais seguro. Eu, como sou mais adulta, né, eu trabalho e tudo mais. E era um pouco uma troca injusta. Então os dois filhos dela ficaram lá na esquerda, então ela pediu para a mãe dela para que ela também fosse ficar com seus netos, e a mãe dela aceitou e depois ela se arrependeu amargamente por isso, porque foi o segundo erro. O maior erro que ela fez foi condenar essas duas pessoas à morte, que ela teoricamente poderia ter salvo, porque o primeiro erro dela foi ter chamado seus pais e seus filhos para ir para esse campo. Mas enfim, eles foram. Assim que a Olga entrou, ela começou a se despir, elas ficaram nuas, todas as mulheres ficavam nuas. E todas as pessoas que chegavam no campo de concentração, suas cabeças eram raspadas, até que elas foram para a fila para raspar suas cabeças. E quando o soldado viu a Olga, ele hesitou e falou para não arrancar o cabelo dela. Mesmo assim, ela ficou: o que esse homem quer comigo? E voltou para a fila e raspar a cabeça dela. E quando o soldado viu ela, bateu nela. Foi a primeira surra que ela levou, porque ela levou dos piores lá dentro. Depois desse processo, elas receberam roupas de prisioneiras e começaram a ser encaminhadas para os barracões que elas ficavam, que é onde era o lugar que elas iam dormir. Então, cada uma foi distribuída e a Olga ficou no barracão 26. Só que lá, ela disse que era muito pequeno, tinha muitas mulheres e não tinha lugar para todo mundo. E ela ficou, não tinha higienização, não tinha nada assim, era muito ruim para dormir ali, mas simplesmente ela ficou. E foi na hora que ela conheceu, que era tipo uma chefe de barracão que tinha, que ela ficou sabendo que todas as pessoas que iam do lado esquerdo, elas iam direto para a câmara de gás e depois para o crematório, que ficava no campo do lado, que era o campo de Birkenau, que era o campo de extermínio. Então ela ficou desesperada, ela tentou ainda salvar o filho mais velho, Thomas, mas não deu mais. Um alemão falou para ela que era tarde demais, que o filho dela estava morto. Então ela viveu naquele desespero. Durante esse tempo que ela ficou lá, ela conseguiu encontrar o marido dela 2 vezes. A primeira vez foi um encontro bem rápido, o alemão viu, ainda tentou bater neles e tudo mais, eles se separaram.
Ela ficou um tempo lá sem ver o marido dela e durante esse tempo ela começou a tentar sobreviver porque a comida era escassa ou a comida era ruim demais. Ela disse que tinha um gosto estranho nas sopas que eles recebiam, o pão era velho demais e às vezes não tinham o que comer. Até que uma vez ela conheceu um prisioneiro, que ela até se espantou porque não ficava homem lá, onde elas ficavam, os barracões das mulheres não ficavam. E esse homem que estava lá, um prisioneiro, era um que estava consertando, que era um prisioneiro que trabalhava. E esses prisioneiros recebiam comida a mais para se alimentar. E quando ele conheceu a Olga, ele meio que ofereceu esses alimentos para ela, que era batata cozida, era pão e tudo mais. Só que depois de um tempo ele começou a falar que a Olga era bonita e tudo mais, ela se sentiu mal, porque ela tinha acabado de perder todo mundo da sua família e o cara queria fazer outras coisas com ela e ela deixou isso bem claro para ele. Ele falou que tudo bem, mas que ele precisava suprir as necessidades dele e que ele não daria mais a comida dele para ela, daria para outra pessoa que se oferecesse isso para ele. E foi o que aconteceu. Então ela passou um tempo com muita fome, até que um dia ela não aguentou de fome. Ela foi para um lugar onde ficavam os prisioneiros que estavam se alimentando ali e ela viu que todos os prisioneiros estavam acompanhados e viu que um senhor lá, assim, velho, doente, estava lá cozinhando 3 batatas. Ela foi lá pro lado dele, aí ele oferecia comida para ela e ela comeu as batatas, ficou feliz porque fazia tempo que ela não comia. E assim foi a sobrevivência da Olga durante esse tempo, sempre buscando o que comer, fazendo de tudo para economizar comida e tudo mais. Até que o médico, o Dr. Fritz Klein, começou a selecionar as pessoas que conheciam medicina, que eram estudantes, enfermeiras ou médicos. E como a Olga sabia algumas coisas, ela foi trabalhar na enfermaria lá do campo de concentração. Ela começou a trabalhar por lá e começou a receber um tratamento melhor, começou a dormir em outro lugar. Ela disse que também era ruim, mas não era o pior que o barracão onde eles ficavam. E só que lá também aconteceu várias coisas muito ruins. Elas recebiam todo tipo de paciente com doenças horrorosas, que elas morriam de medo de pegar alguma doença. Mas a única coisa que ela pegou foi sarnas, mas as sarnas incomodavam muito ela, que ela usava medicamento, pomada para passar. E às vezes ela trocava medicamentos que ela conseguia roubar na enfermaria por comida. Às vezes uma prisioneira estava precisando de uma aspirina para dor ou outra coisa. Então ela pegava manteiga, pegava pão em troca desses medicamentos. Então ela pegava e dava para a pessoa. E ela começou a tratar dos doentes, às vezes não tinha medicamento para tratar os doentes. Às vezes até os doentes que eram tratados eram mandados direto para a cama de gás, porque era uma perca de tempo para os soldados. Era uma pessoa que não tinha mais nenhuma utilidade ali por estar doente, não tinha mais como trabalhar nem fazer nada. Às vezes a Olga fazia de tudo para a pessoa sobreviver, mas não dava. Mais uma vez, a Olga estava lá e ela meio que virou uma assistente do Dr. Fritz Klein, que era o médico de lá. Uma vez ela conseguiu salvar 31 mulheres da câmara de gás por convencer ao Dr. Fritz que elas não estavam doentes e ele conseguiu liberar elas, pois quem tinha mandado as mulheres para a câmara de gás era a irmã Grace, que era uma mulher extremamente assim, sem amor nada, não sentia sentimentos por ninguém. Ela era cruel, batia nas mulheres, humilhava as mulheres e ela é conhecida por ser uma mulher muito, muito bonita, que às vezes eu nem imaginaria que ela era capaz de maltratar tantas pessoas assim. E ela ficou conhecida como um anjo da morte. Ela também conseguiu escapar algumas vezes da irmã Grace, porque a irmã Grace tinha meio que uma rixa com ela. Ela observava muito. Ela tinha um relacionamento bem de boa com o Dr. Klein. E então ela tentou saber o que estava acontecendo, mas ela dizia que só era tratamento porque o Dr. Klein estava pedindo ali os serviços dela, ela estava fazendo. Até que teve algumas épocas, outro relato que ela fala no livro, é um relato bem forte. Na verdade, todos os relatos que ela fala no livro são bem fortes, mas esse mexe com criança, então meio que mexe mesmo com a gente. Foi quando as mulheres que ficavam grávidas lá no campo, elas podiam até dar luz ao filho, mas após o parto elas eram mandadas direto para a câmara de gás, depois eram cremadas. Então toda mulher que ficava grávida, ela passava a gestação toda até o fim, até ela ter o bebê. Quando ela tinha um bebê, eles não pensavam nem 2 vezes. Ela tinha um bebê, entrava na ambulância e ia direto para o campo de extermínio para ser jogada na câmara de gás.
e depois ser cremada. Então a Olga viu aquilo ali que, meu Deus do céu, os dois morrem, o que a gente pode fazer para que pelo menos a mãe sobreviva? Foi quando eles decidiram que teriam que matar o bebê. Gente, pesado, né? Mas foi isso que elas fizeram. Assim que os bebês nasciam, elas tampavam as narinas do bebê e colocavam gotas de uma substância letal que matava os bebês. Ela disse que uma injeção seria mais rápida a morte, porém, como os médicos ou os soldados poderiam ver que tinha uma injeção ali, elas poderiam ser mortas também. Então, para não correr o risco, elas colocavam algumas gotas na boca do bebê e eles morriam. Então, elas entregavam ele dentro de uma caixa e diziam para eles que o bebê tinha nascido morto, porque só assim as mães conseguiam sobreviver. E foi assim que vários bebês morreram também. E ela disse que até o fim da vida dela, ela ia sempre ver os fantasmas do bebê, porque ela sempre consegue sentir os corpos quentinhos do bebê quando eles saíam da barriga da mãe, mas que eles iam ser logo mortos em seguida. É uma coisa assim que, meu Deus, era difícil, mas que tinha o poder de tudo para poder sobreviver ali. E ela fala que foi assim que os alemães tinham tornado elas, que eram várias mulheres que faziam isso, assassinas de bebê. Gente, nossa, tem várias coisas que ela fala. Ela fala de uma Grace, como é que ela tratava as pessoas. Uma vez teve um caso que a irmã Grace estava querendo ficar, né, com um prisioneiro que era muito bonito. E só que ele gostava de outra prisioneira e ela ficou sabendo disso, pegou essa prisioneira, levou para casa dela, que era um barracão onde ela ficava, e começou a chicotear ela, bater nela, gritar com ela, deixar a menina nua e começou a arrastar a menina pela casa, pelos cabelos. E o namorado dela vindo tudo aquilo ali, mesmo assim ele não se rendeu, não quis ficar com ela de jeito nenhum. E ela ficou muito brava, então ela pegou e mandou matar ele e mandou a namorada dele para um bordel. E assim, depois disso, a Olga fala que ela agiu normalmente, como se nada tivesse acontecido, como se ela não fosse um demônio, uma pessoa ruim, que ela achava aquilo ali natural. Inclusive, mas gente, assim, até nos julgamentos que teve dessas pessoas, dos soldados que sobreviveram, porque teve muitos que se mataram também, eles eram frios. Quando tinha testemunhas que iam lá falar que tinham visto aquelas pessoas lá no campo de concentração, eles se olhavam com olhar de tipo, eu devia ter te matado também, porque eles abraçavam essa causa de a gente tinha que exterminar os judeus para não a nossa raça ser a única no mundo, para que não exista mais nenhum tipo de judeu, era exterminar completamente. Gente, assim, é horrível, eu sei, mas foi assim que a Olga conseguiu sobreviver aos poucos. Uma vez ela conseguiu fugir da câmara de gás, e assim foi, até que no janeiro de 1945 elas começaram a receber notícias de que até que os inimigos dos alemães estavam chegando ali perto para exterminar aquele lugar. Então eles começaram a destruir as provas, começaram a destruir o campo de extermínio, que era Birkenau, destruir a câmara de gás nesses lugares, então assim, para não ter mais provas nenhuma contra eles, porque eles sabiam que eles estavam perdendo e que eles seriam descobertos, e quanto menos provas tivessem, melhor. Então assim foi, até que em abril, eles estavam chegando perto demais, então eles obrigaram todas as mulheres a saírem do barracão e formar filas. Mas antes a Olga foi lá e falou, gente, a gente não pode sair daqui sem comida, a gente tem que pegar os pães que ficam no armazém, e assim foi. Ela mais umas meninas lá e conseguiram abrir a porta do barracão, quebrar lá e entrar, pegar os pães e formaram filas e começaram a caminhada da Marcha da Morte, né, porque eles não queriam que nenhuma pessoa sobrevivesse. Então o sentido dessa caminhada era matar todas elas, mas eram muitas mulheres, eu acho que tinha cerca de 5.000 ainda vivas, mas muitas estavam doentes e no correr da marcha, muitas morreram, outras que ficavam cansadas, soldados simplesmente atiravam nelas, umas eram espancadas e tudo mais, e a Olga também estava ficando muito cansada já. Então ela falou com uma colega dela e falou que ela ia tentar fugir, e essa colega disse também que ia com ela. Então qualquer lugar que ela passasse, ela ia tentar fugir. Ela disse que contou vários corpos que tinham no meio da estrada que eles estavam, porque como estava frio, estava nevando, dava para ver os corpos meio que congelados ali, intactos.
E assim foi, gente, é horrível, eu sei que é horrível. Parece mentira, né? Mas é verdade. Inclusive a Olga fala várias vezes isso dentro do livro, que às vezes as palavras parecem ser duras, mas foi realmente isso que aconteceu lá. Até que elas conseguiram driblar um soldado lá e fugiram. E conseguiram entrar dentro de uma casa que tinha um sótão, ficou lá no sótão. E os alemães lá procurando elas com os cachorros e não conseguiram encontrar, bateram na casa da pessoa, a pessoa disse que não tinha ninguém lá, até que a empregada subiu no sótão e viu elas lá. Ela disse que não ia contar nada para os soldados, mas que elas não podiam ficar lá, elas tinham que ir embora. Só que elas convenceram, né, ao dono da casa a ficar só mais um pouco, e foi assim que foi, ela conseguiu ficar. E foi assim que ela conseguiu fugir no finalzinho da guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. Só que ainda teve uma perseguição, ela disse que uma vez teve que servir os alemães, porque eles entraram uma vez na casa que ela estava, perguntavam o que ela era, teve que inventar uma história, mas deu certo, mas ela tinha pavor de servir eles, mas ela ficava animada quando ouvia que as tropas dos inimigos dos alemães estavam chegando perto deles, eles estavam fugindo, não tinha mais nada nenhuma para eles, então ela estava feliz, até que teve uma perseguição muito forte, um bombardeio muito forte por onde ela estava. E ela teve que ir para outra casa. Gente, vocês têm que ler, é muito grande a história. Mas resumindo, assim, foi um momento de horror. Foi muito bom eu ter lido esse livro, porque eu fico pensando que nunca mais essas coisas podem acontecer na sociedade. Eu quero muito que vocês leiam também, para que vocês também sintam isso dentro de vocês, que coisas horríveis assim não aconteçam mais, que a gente se una, que a gente faça de tudo para que isso não torne a acontecer de novo. As mortes eram cruéis demais. Nenhuma pessoa no mundo deve viver desse jeito. A gente não é uma praga, a gente é seres humanos, a gente precisa de amor, carinho e tudo mais. Que isso, Deus me livre de acontecer isso de novo. Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar preparado para o pior das pessoas, porque realmente eles não sentiam uma empatia por ninguém, as pessoas eram tratadas como lixos. Fora outro livro que eu tô lendo, mas enfim, é outra coisa que fala das cobaias que eles usavam com os experimentos deles, e assim, gente, é horrível mesmo. Mas assim, eu quero ler o último capítulo o último capítulo todo não, né? Essa é uma parte que a Alma fala assim, que ela ainda tem esperança de tudo que aconteceu nesse mundo. Eu vou ler pra vocês agora. Quando olho para trás, quero esquecer, anseio pelo sol, pela paz, pela felicidade. Mas não é fácil apagar as memórias da guerra quando as raízes da vida foram arrancadas e não se tem mais por que viver. Ao estabelecer esse registro pessoal, tentei cumprir o mandato que me foi dado pelas muitas companheiras prisioneiras de Auschwitz, que morreram tão horrivelmente. Este é meu testemunho por elas. Deus dê descanso às suas próprias almas. Nenhum inferno que possa ser concebido se iguala ao que elas suportaram. Sinceramente, quero que meu trabalho signifique mais que isso. Quero que o mundo leia e decida que nunca se deve permitir que a desgraça volte a acontecer. Não quero acreditar que depois de ler esse relato, alguém ainda possa duvidar do que aconteceu. Enquanto escrevo as últimas palavras, rosto surge à minha frente, e em silêncio, pedem que eu conte as histórias deles. Posso resistir aos homens e às mulheres, mas dá aos fantasmas dos bebês, os pequenos bonecos de neve.